Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, na mesma fé em Jesus Cristo. Esse é um momento muito importante da nossa celebração eucarística, um momento em que, se esta igreja estivesse lotada, e não sabem vocês o quanto que é difícil estar numa igreja para todos os padres, para mim, e celebrar a Eucaristia numa igreja tão grande como esta nossa catedral e completamente vazia. Eu nunca na minha vida imaginei que fosse estar vivo para ver uma cena dessas. Mas vamos ver o que Jesus tem a nos dizer com tudo isso. E a liturgia de hoje é muito clara. Mesmo sabendo que a igreja está vazia, eu tenho certeza que milhares de pessoas neste exato momento estão nos assistindo, estão participando com a gente. Você está participando comigo, você comigo e com toda a igreja. É possível saber, Eduardo, quantas pessoas estão nos assistindo nesse exato momento, mais ou menos? Das duas, 9.000 pessoas. 9.000 pessoas estão nos assistindo nesse exato momento. Talvez não caberia aqui nesta igreja apenas 10% destas pessoas estariam nos assistindo aqui pessoalmente. Notem que o meio de comunicação também é muito importante para isso. Talvez Deus tenha um propósito também hoje, ou com esta situação toda, atingir o maior número de pessoas possíveis. Me esqueci seu nome. Gabriel. Vamos cantar, Gabriel. Cante uma música aí que você gosta. Enquanto isso eu vou pedindo a luz do Espírito Santo para meditar a palavra de Deus com quase 10.000 pessoas que estão nos assistindo agora. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Pode continuar assim.
Meus queridos irmãos e irmãs, na mesma fé em Jesus Cristo, a liturgia de hoje, a liturgia deste final de semana, deste quarto domingo da Quaresma, nos propõe o tema da luz. Este tema que define a nossa experiência cristã, como viver na luz. Nós estamos acostumados a escutar aquela bonita frase que eu já citei várias vezes e é bíblica, aonde Jesus se apresenta como a luz. Ele diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A temática deste domingo, deste quarto domingo da Quaresma, certamente vem ao encontro de tudo o que está acontecendo com o nosso país e com o nosso planeta, com o nosso mundo. Quando nós pensamos na luz, imediatamente devemos pensar na visão. Só pode ver a luz aquele que enxerga. Logo, o segundo tema desta liturgia chama-se cegueira. Jesus, que hoje nos propõe libertar-nos de todas as formas de cegueiras. Que coisa interessante. Por que nós estamos passando por tantas dificuldades? Quem que gerou esta situação, Padre Alessandro? O que fazer para mudar esta situação? Com certeza, a nossa humanidade tem vivido nos últimos tempos uma grande cegueira. E é sobre esta cegueira da humanidade, é sobre esta vida da humanidade na escuridão, que eu quero conversar com você nesta noite de hoje e pedir que Jesus nos liberte de todas as trevas. E eu quero começar meditando com muita paciência e com muita tranquilidade o Evangelho que nós acabamos de escutar. O Evangelho aonde os discípulos perguntam para Jesus aquilo que você está perguntando nos últimos dias. Padre, por que a pandemia? Padre, por que o coronavírus? Por que esta praga, esta maldição? Padre, por que nós estamos passando por isso? Meu Deus, Padre, nunca se ouviu tanto o nome de Deus como nos últimos dias. Olha que um dia, diz o Evangelho, que Jesus viu passar um homem cego de nascença. E olha a pergunta dos discípulos a Jesus: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Padre Alessandro, quem
pecou para que nós possamos estar passando por isso? Será que Deus está nos castigando? Será que isso é um castigo de Deus? Eu tenho visto muitos vídeos de pastores, de padres, de líderes religiosos, causando um pânico nas pessoas, dizendo: é o castigo de Deus, é o apocalipse acontecendo, é o fim do mundo. Eu não entendo e não conheço um Deus que seja maldoso. Eu não conheço um Deus que castiga. Até hoje não me apresentaram esse Deus, não foi esse Deus que eu conheci. Eu conheço um Deus que não é um juiz severo, mas que é um pai bondoso e uma terna mãe, e que ama o filho mais perverso como um pai bondoso e uma terna mãe. Eu não conheço um Deus que castigue. Eu conheço um Deus que é amor. Eu conheço um Deus que é justiça. Mas não conheço um Deus que seja o castigador, que seja o ditador. Aliás, Ele tomou sobre si as nossas dores. E diz o Evangelho de João que Deus amou e ama tanto o seu Filho, que Deus amou e ama tanto cada um de nós, que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo, Deus ama tanto o mundo, que Ele enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida, e tenha vida em plenitude, e tenha vida eterna. Deus não é aquele que castiga. Agora, nós que nos castigamos, aí é outra história. Deus permite a desgraça, Deus permite que aconteçam as coisas ruins com o ser humano, porque o ser humano é ruim, porque nós seres humanos somos maus, porque a humanidade é má, porque a humanidade é egoísta, a humanidade é autossuficiente. O homem se acha sempre o autossuficiente porque ele tem dinheiro, sucesso, juventude, beleza, poder. O ser humano é egoísta, o ser humano é mau. E diante desta realidade, precisamos nos conscientizar das consequências das maldades que praticamos, que fazemos, porque todas as maldades geram consequência. Aliás, tudo na vida gera consequência. E qual é a consequência do mal? Qual é a consequência da maldade? O mal. Assim, qual é a consequência da bondade? O bem. Assim, aquele que planta banana vai colher banana. Eu já disse isso várias vezes: quem planta banana colhe banana, quem planta maçã colhe maçã. Não existe você plantar banana e colher mandioca, colher maçã. Você vai colher exatamente aquilo que você plantou, e Deus está nos dizendo isso a todo instante. A igreja está nos alertando isso a todo instante. Desde que eu me entendo por criança, por gente, eu venho escutando na igreja, nas missas que eu fui desde criança e que eu continuei frequentando com a minha avó, com a minha mãe, com a minha família, nos cultos. O que a gente mais tem escutado é o quê? Convertei-vos, crede no Evangelho. Uma vez por ano a igreja
por 40 dias nos ensina a conversão, nos chama a conversão, ao jejum, à oração, à penitência, à mudança de vida. O que é seguir o Evangelho, meu irmão? O que é ser cristão? O que é ser católico? É mudar de vida. Conversão significa converter, mudar. Mudar para quê? Mudar da vida ruim para a vida boa, sair da escuridão para a luz, sair das trevas para enxergar, sair da cegueira. O que é que te deixa cego? A sua prepotência, a sua ganância, a sua vaidade, a sua autossuficiência? Quantos de nós que somos cegos e vivemos isso? Hoje Jesus está dizendo para mim e para você: eu quero curar você disso, eu quero fazer você enxergar, eu quero fazer você vir para a luz, sair da escuridão. O que um cego? Um cego vive na escuridão, no escuro, não enxerga. E Jesus é aquele que vem curar o cego para dizer: eu quero curar você, eu quero tirar você da escuridão, eu quero tirar você da cegueira e fazer você enxergar, e enxergar a vida, enxergar os acontecimentos, enxergar a palavra de Deus, que nós fingimos que enxergamos. A resposta no Evangelho é essa. Quando os discípulos perguntam para Jesus: por que esse homem está cego, Senhor? Será que foi o pecado dos pais dele ou foi o pecado dele mesmo? Por que está acontecendo tudo isso no mundo, Padre? Será que é o pecado? Olha a resposta de Jesus: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Padre Alessandro, por que está acontecendo esta catástrofe no nosso Brasil e no nosso mundo? A resposta de Jesus é esta: isto serve para que as obras de Deus se manifestem. Porque infelizmente é assim. Até alguns dias atrás o nosso mundo estava muito perdido, as famílias destruídas, a religião virou um comércio. Hoje você liga os canais de televisão, é padre e pastor o tempo todo pedindo dinheiro, pedindo ajuda, fazendo da religião um comércio. Evidente que existem as boas obras, raríssimas exceções inclusive, claro, não sou ignorante ao extremo, eu quantas vezes já pedi também. Mas que triste quando nós ligamos os rádios, ligamos a televisão e vemos que a religião e que Deus nada mais é do que uma empresa, e de que as nossas igrejas viraram várias lojas aonde se entrega o produto para a necessidade de cada um. Se vende a fé, se vende a água, se vende o óleo, se vende a toalha, se vende a cura, se vende Jesus Cristo. Hoje nós vemos as redes sociais, vídeos, fotos que zombam de Jesus Cristo, que zombam do sagrado. Pega o carnaval, olha os últimos carnavais que nós fizemos no Brasil. Quer dizer, que nós fizemos, não que eu não fiz carnaval nenhum, mas olha aí os últimos carnavais, escolas de samba que zombam de Jesus Cristo. Recentemente, esse ano, uma das escolas de samba
colocou Satanás amarrando Jesus Cristo e mostrando a derrota de Jesus Cristo. Quer dizer, isso é zombar do sagrado. E o profano aplaude, acha bonito. Quantas manifestações na Avenida Paulista em São Paulo e em outros vários lugares importantes do nosso Brasil, de classes da sociedade, que não me vem ao caso agora dizer quem são, mas de várias classes, que para defender as suas ideologias fazem o mal da igreja, fazem o mal da religião. Quantas e quantas classes da sociedade que zombam do sagrado. Nós podemos acompanhar uma época, imagens aonde as pessoas zombavam dos objetos sagrados, de imagens, de crucifixos. Quer dizer, o respeito pela igreja, pelo sagrado, pela religião acabou. Estamos vivendo o tempo da quaresma. Eu me lembro que há 20 anos atrás, quando a minha avó me levava para a igreja e ela explicava sobre a quaresma, e ela dizia: olha, meu filho, a quaresma na minha época era sagrada. As igrejas cobriam as imagens com os panos roxos, a gente fazia via sacra, era um respeito total. A minha avó dizia: o papai na roça, ele na época da quaresma, ele tirava as cordas da viola, não se varria a casa. Quer dizer, através de pequenos sinais, mostrava-se o temor a Deus, o respeito. Semana Santa, então, nem se fale. O jejum em família, a sexta-feira que nós guardávamos e não comíamos carne, e todo mundo ia para a igreja rezar, participar da procissão do nosso Senhor morto. E hoje os nossos padres estão gritando sozinhos nas paróquias. Hoje, sexta-feira da Paixão, não é mais um feriado religioso, é um feriado comercial. Sexta-feira da Paixão ninguém trabalha, é feriado. Ao invés de nós irmos para as igrejas rezar, porque a importância desse feriado para nós cristãos, o que nós fazemos? Churrasco em casa. A gente se reúne para fazer o churrasquinho, para fazer a festa. Notem o que eu estou querendo dizer, a diferença do sagrado e do profano. O mundo está muito mais profano do que sagrado. As nossas famílias estão muito mais profanas do que sagradas. Antigamente você chegava na casa da avó, lá na roça ou em qualquer outro lugar, e lá na sala, o que tinha? O altarzinho da avó, com a imagem de Nossa Senhora, do santo de devoção, com o crucifixo. Agora os nossos avós ficaram velhos, estão esclerosados, estão com Alzheimer, eles não mandam mais nada, quem manda somos nós. E o que nós fizemos? Nós trocamos o altar, aonde tem Jesus Cristo, aonde tem as imagens que nos lembram Jesus Cristo, nós trocamos, nós desmanchamos este altar, nós desfizemos este altar. O que nós colocamos no lugar? Uma televisão de 50 polegadas. Antigamente você chegava na casa da avó e você levava o seu filhinho, o netinho. Aí o netinho chegava na avó e dizia: benção, avó, beijava. E a avó dizia: Deus abençoe, meu filho. Aí passava lá no oratóriozinho da avó na sala, e a avó ensinava a criança a fazer o nome do pai, a beijar o santinho. Hoje nós postamos fotos e vídeos dos nossos filhos dançando na boquinha da garrafa.
Hoje os nossos filhinhos estão dançando, faz um videozinho pornográfico e a gente posta e acha aquilo bonito e ainda batemos palma. E vamos ver quantas curtidas tem. Nós aplaudimos o mal, nós aplaudimos a imoralidade, nós aplaudimos as coisas ruins e Jesus Cristo de lado, sempre de lado. Até quando isso iria durar, meu irmão? A conta chegou. Deus não está nos castigando não, mas somos nós que plantamos tudo isso e agora estamos colhendo o mal, a maldade. A maldade humana faz isso. Queridos, eu não estou aqui nesta noite para apontar o dedo para o seu rosto e te acusar, não, porque quem nos acusa é o diabo. Deus não acusa ninguém. Deus ama. Deus é rico em misericórdia e Ele te ama do jeito que você é. Eu também não estou aqui nesta noite para lhe causar nenhum pânico. Eu não quero te causar pânico nenhum. Eu não quero te causar nenhuma preocupação. Mas eu estou aqui para lhe fazer uma proposta diante da realidade em que nós estamos vivendo, da triste realidade em que nós estamos vivendo. Eu quero te convidar para uma reflexão. Nem pânico e nem preocupação, mas uma reflexão. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Quais são os valores que você tem pregado dentro da sua casa, que você tem vivido, que você tem praticado? Precisou uma pandemia de um vírus maldito acontecer no país e no mundo, para o mundo parar, para as famílias se reunirem, para os pais e filhos se encontrarem. Os nossos filhos não se encontram mais com os pais, as nossas famílias estavam destruídas com esta bendita ou maldita internet, que nos leva para o individualismo, que nos leva para a ignorância, para o egoísmo, para o consumismo. Este aparelhinho de celular só nos propõe isso o tempo todo. É uma faca de dois gumes. Não sabemos se é bom ou se é ruim. Se por um lado é bom, porque também através desse aparelho nós estamos falando agora com 10 mil pessoas no Brasil. Que bom se nós usássemos esse aparelho, que bom se nós usássemos a internet, as redes sociais, os meios de comunicação para o bem. Nossas vidas seriam completamente diferentes. Até que enfim, agora temos família. E é tão estranho isso, porque notem que nossas famílias estão tendo dificuldade, inclusive, para conviver esses dias em casa, porque a não convivência passou a ser tão natural, tão normal, que agora a gente até se estranha. Eu nunca fiquei tanto tempo na casa da minha mãe igual estou ficando esses dias. Precisou vir o vírus, a pandemia, precisou vir o mal, para eu poder parar na casa da minha mãe para tomar café, para almoçar, para jantar, para sentar na sala para assistir televisão juntos, para conversarmos. Meu Deus, quanto tempo que eu não sentava na sala com minha mãe para assistir a televisão. Hoje nós ficamos quase que o dia todo juntos na cozinha, conversando sobre a família, conversando sobre a vida, conversando sobre essa situação toda. Eu estava achando até estranho. Meu Deus do céu, eu não me lembro quando foi a última vez que eu dormi na casa da minha mãe. Hoje eu deitei e dormi 2 horas na cama da minha mãe, no quarto da minha mãe. Quanto tempo que eu não fazia isso? Precisou acontecer o mal para realizar o bem.
Olha o que Jesus diz: isto serve para que as obras de Deus se manifestem. E diante desta desgraça está se manifestando as obras e a graça de Deus. E é assim que eu vejo. Aproveita esta quarentena, aproveita esta quaresma. Aliás, não foi à toa que esta quarentena veio calhar justamente no tempo da quaresma. Quarentena, quaresma, 40 dias. 40 dias que Jesus ficou no deserto. Agora, atentos, porque na quaresma, na quarentena, não só acontecem coisas boas, não. Vêm as coisas ruins, vêm as tentações. Lembra do evangelho passado, de 2 domingos atrás, que Jesus foi tentado por 3 vezes. O diabo apareceu e tentou Jesus, quando Jesus estava 40 dias retirado no deserto. Muitas coisas ainda estão para acontecer nos próximos dias, e principalmente a tentação, ou as tentações. Cuidado com as tentações do diabo. Ele não vai sossegar. Ele vai aproveitar desta oportunidade para tentar você, para estragar com o que está acontecendo agora. Se por um lado ele está feliz com todo esse mal da doença, por outro lado ele está muito infeliz e incomodado. Sabe por quê? Porque as famílias estão juntas, rezando, clamando o sangue de Jesus, clamando o poder de Deus, falando de Deus. E isto certamente vai causar em Satanás uma insatisfação, e ele vai provocar em você as tentações. Mas o que vale para mim e para você? Vencer as tentações, vencer o diabo, vencer o mal. Jesus foi tentado por 3 vezes, na comida, no poder, na vaidade. Foram as 3 tentações de Jesus, mas ele venceu todas. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus diz, quando o diabo diz: transforma essa pedra em pão. Depois o diabo levou Jesus no alto da montanha. Pula daí se você é o filho de Deus. Ele não tentarás o Senhor teu Deus. Prostra-te diante de mim, disse Satanás para Jesus, que eu vou te dar tudo isso aqui, todo esse mundo. E Jesus disse: vai-te embora, Satanás, porque a palavra diz: adorarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Meu Deus, quantas coisas eu gostaria de dizer para vocês nesta noite. Eu comecei a falar e estava somente no comecinho do evangelho, mas afinal de contas nós temos tempo, e eu vou terminar a minha reflexão desta noite, porque ainda tenho mais 2 ou 3 coisas importantes para partilhar com você. As pessoas estão ainda aí, Eduardo? 11 mil pessoas nos assistindo. Quer dizer que ninguém saiu ainda. Está todo mundo aí nos assistindo. Posso continuar? Eu vou continuar. A igreja está fechada? Está com sono? Não? Está com tempo também? Ok. Vamos continuar a nossa reflexão. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ao encontrar-se com este cego, o que Jesus faz? Jesus diz para ele assim: vai lavar-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. É evidente que os judeus, os fariseus e outras pessoas que viram esta cena, ou que estavam ali, não se conformaram com o milagre de Jesus. Diz o evangelho que muitos chegaram até ele e perguntaram: como é que se abriram os teus olhos?
E aquele cego respondeu: um homem chamado Jesus colocou uma lama nos meus olhos e me disse: vai lá e lava-te. Eu então fui, lavei e comecei a ver. Pela segunda vez a palavra de Deus diz aqui que ele foi e lavou. Lavar-se, ir lavar-se. O que mais temos escutado nesses dias é que nós temos que nos lavar, lavar as mãos. Nós precisamos nos lavar do pecado. Se nós lavássemos do nosso pecado todos os dias, com toda a intensidade que nós estamos lavando as nossas mãos nos últimos dias, nossa vida seria diferente. Ai, que bom seria se nós, ao invés de usarmos o álcool gel nas mãos, ou melhor, que bom seria que do mesmo modo em que estamos usando o álcool gel, a água, nos lavando as nossas mãos 20 vezes por dia, que bom seria se 20 vezes por dia nós nos lavássemos do pecado, do egoísmo, da ganância, da maldade, das vaidades, da ignorância, do mal. Que bom seria. Por que, meus irmãos, nós fazemos tantas coisas com intensidade para o mundo, mas não fazemos para Deus? Por que será, meus irmãos, que para as coisas da terra, para as coisas terrenas, fazemos com tanta intensidade tantas coisas, mas para Deus não? Se nós escutássemos a Deus através da sua palavra, da Eucaristia, como nós estamos escutando todos os jornalistas da mídia do nosso Brasil, se nós escutássemos a palavra de Deus com a mesma intensidade que estamos escutando os jornalistas e os médicos da área de saúde que estão nos canais de televisão, nossa vida seria diferente. Nós somos incapazes de parar diante da televisão para assistir uma missa de 1 hora, mas somos capazes de ficar o dia inteiro zapeando jornal por jornal, canal por canal, e sentamos e escutamos ali 1, 2, 3 horas, e estamos o dia todo escutando as informações dos telejornais. Se fizéssemos com Deus assim, tudo seria diferente na nossa vida. O cego disse: eu me lavei e comecei a ver. Claro que os fariseus e os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista, diz a palavra. Eles insultaram, eles perguntaram para os pais do cego se realmente aquele cego havia nascido cego. E os pais disseram: pergunte para ele, ele já é adulto, ele responde por si só. Mas uma coisa é certa, ele nasceu cego. Perguntaram de novo para este homem: quem foi que te fez enxergar? Quem foi? Ele disse: foi Jesus. Jesus escuta aquele que é piedoso e faz a sua vontade, diz o Evangelho. Agora, que coisa espetacular quando Jesus tem um encontro, o segundo encontro com este cego. Primeiro encontro, Jesus encontra com ele, faz a lama, coloca nos seus olhos, pede para ele se lavar, e Jesus vai embora e ele volta curado. Mas Jesus tem um segundo encontro com este cego. Agora, no segundo encontro, ele está enxergando. E diz a palavra que Jesus soube
que aquele cego tinha sido expulso da comunidade, encontrou-se com ele e perguntou para ele o seguinte: você acredita no Filho do Homem? Eu estou te perguntando hoje, meu irmão, para você: você acredita em Deus? E ele pergunta assim para Jesus, o cego: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Talvez você também esteja me perguntando: Padre, quem é Deus para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Quem é Deus, Padre? Tu estás vendo, tu sabes quem é Deus. Deus é aquele que está falando contigo agora. Deus está me usando aqui para falar tudo isso com você. E sabe o que o cego exclamou? O cego exclamou dizendo: eu creio, Senhor. É isso que eu te peço nesta noite. Coloque a mão no seu coração e diga: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. E não basta somente dizer eu creio. O cego prostrou-se diante de Jesus. E Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Que espetáculo isso! Jesus diz: eu vim para este mundo para aqueles que não veem, vejam. Eu quero provocar no seu coração agora um arrependimento. Se você até hoje não conseguiu enxergar as coisas ruins que você tem feito na sua vida, se você até hoje não tem conseguido enxergar as coisas ruins que você tem feito com a sua família, com o seu casamento, com o seu relacionamento, se você até hoje não tem enxergado, não tem conseguido ver as coisas ruins que você tem praticado na própria vida sua, na sua vida própria e dos seus irmãos, eu te convido a receber a cura de Jesus Cristo nesta noite. Eu te convido a se prostrar diante de Jesus Cristo e dizer: Senhor, eu quero enxergar o bem. Eu também quero, Senhor, enxergar o mal que eu tenho feito na minha vida e na vida do meu próximo. E quero te pedir, Senhor, venha e lava-me da minha cegueira espiritual. Venha e lava-me, Senhor, da minha cegueira, da minha ignorância, da cegueira, Senhor, que me faz gerar situações do mal. Vem, Jesus, e lava a humanidade desta cegueira, Jesus, do egoísmo, do pecado, da ganância, do mal. Liberta, Jesus, a humanidade desta escuridão. Liberta-nos, Jesus, do poder das trevas. Vai orando e vai pedindo isso para Jesus Cristo hoje. Sabe por quê? Porque aqui eu quero terminar dizendo para você sobre a primeira leitura que nós escutamos, uma breve explicação e uma breve mensagem que vem de encontro com aquilo que estamos conversando agora. Quando naqueles dias, diz o livro de Samuel, o Senhor pede para Samuel: enche o teu chifre com óleo, porque eu vou te enviar para a casa de Jessé de Belém. Eu escolhi um rei para mim entre os seus filhos. E Samuel enche o chifre com óleo e vai encontrar-se com aquele que Jesus, que Deus havia escolhido para ser ungido rei. Ele chega na casa de Eliabe e diz: certamente este é o ungido do Senhor.
Mas Jesus disse: não, não é esse não. E ele diz: onde estão os teus filhos? E ele vai lá, chama os seus 7 filhos à presença de Samuel. Só que o Senhor não escolheu a nenhum deles. O filho que o Senhor havia escolhido estava no campo, era Davi. Samuel pergunta: escuta, estão aqui todos os seus filhos? Ele diz: não, está faltando um, está lá no campo, está cuidando da ovelha. O que ele faz? Então vai chamar ele. E Eliabe imagina que vai ser esse meu filho. Esse meu filho é o que está lá no campo, cuidando das ovelhas, coitadinho. Isso aí não sabe nada. Tanto é que está lá no campo. É um coitado, veio da roça. Esse não vale nada. Ah, esse para Deus vale muito. Foi lá da roça, do campo, e Deus pegou e disse: é esse, pode ungí-lo. Levanta-te, diz o Senhor, e unge-o, que é este. Se você se sente menosprezado pelo mundo ou pelas pessoas, saiba que você é o escolhido e a escolhida de Deus, porque o próprio Senhor disse: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura. Eu não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Que coisa bonita isso. Você que é do interior aí do Brasil, você que é do interior da Bahia, do Nordeste, do Paraná, do Goiás, você que se acha uma mulher ou um homem menosprezado porque você mora aí na roça, porque muitas pessoas olham para você e dizem assim: ixi, essa daqui não vai dar em nada, esse daqui não vai conseguir nada, esse aqui é pobre. Eu tenho uma notícia boa para você. Deus não olha conforme os critérios do mundo, do homem. Deus não vê as aparências, mas vê o coração. Você é um ungido e uma ungida de Deus. Tome posse disso hoje. Peça ao Senhor que derrame o óleo da unção sobre a sua vida e te faça um homem novo e uma nova mulher. Sabe por quê? Porque assim como aconteceu com o rei Davi, eu profetizo na tua vida, a partir de agora, vai acontecer com você. Sabe o que aconteceu com o rei Davi? Samuel tomou o chifre com óleo, ungiu a Davi na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Sinta-se um escolhido e uma escolhida de Deus nesta noite, meu irmão, minha irmã. Ser ungido com o óleo consagrado do Senhor Jesus, e permita que o Espírito Santo se apodere da sua vida e te faça um homem novo e uma nova mulher. Porque a segunda leitura, e aqui eu termino dizendo, é a carta de São Paulo aos Efésios, que diz: outrora, no passado, éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. E o fruto da luz chama-se bondade, justiça e verdade. Discerni o que agrada o Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as, as obras das trevas e do mal. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, porque sobre ti Cristo resplandecerá.
Eu quero terminar dizendo para você, meu irmão e minha irmã: coragem, tenha fé, tenha esperança. Não percamos a esperança, não percamos a fé, porque o Senhor Deus está contigo. Essa tempestade vai passar, e que seja ela oportuna para a nossa reflexão. Não é momento de pânico e nem preocupação, mas de reflexão. Cuidado, sim, claro, mas momento de refletir, momento de aceitar Jesus Cristo como único e salvador da sua vida. Ele está com você, Ele não te abandonará jamais. É o salmo de hoje que cantamos, é o Salmo 22, um dos salmos que eu mais gosto. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, e eles me dão segurança. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. E termino aqui com o Salmo 90. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nem o mal há de chegar perto de ti, e nem a desgraça baterá à tua porta. Cai 1000 homens à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido, porque o Senhor deu uma ordem aos teus anjos, para em todos os caminhos te guardarem. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus.